Bem, minhas amigas, meus amigos, aqui estamos com um tema sobre Alzheimer. Para tirar as suas dúvidas, se você é uma cuidadora, um cuidador familiar, ou mesmo um cuidador profissional, se você tem um ente querido com doença de Alzheimer, esta apresentação é para você. Hoje nós vamos falar de desnutrição. O que é uma pessoa desnutrida? Quais são as causas, consequências e como lidar com a desnutrição no Alzheimer? A desnutrição no paciente com Alzheimer, ou mesmo em outras demências, como demência vascular, demência por corpos de Levy, é bastante grande. Então, nós vamos abordar este assunto. Deixe também nos comentários as suas dúvidas, que depois nós responderemos. E vamos lá, é um assunto bastante interessante, uma porcentagem muito grande de pessoas com Alzheimer, e tem estudos aí apontando que 70% a 80%, ou seja, de cada 10, 7, 8 pessoas com doença de Alzheimer, pode ter desnutrição, principalmente da fase intermediária para frente, na fase intermediária e a fase avançada da doença. Mas vamos lá à nossa apresentação. Desnutrição na doença de Alzheimer. Consequências e como lidar, e também as suas causas. Nós vamos fazer uma apresentação completa para você que cuida do seu ente querido, para você que tem um familiar com Alzheimer, e também se você é um cuidador formal, um cuidador profissional. O que é desnutrição? Desnutrição é a falta de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo, né? Falta nutrientes suficientes para que o corpo possa realizar, né, o seu metabolismo, ou seja, as suas reações para manter uma vida saudável. Não significa apenas comer pouco, mas comer de forma inadequada para as necessidades do organismo. Tem pessoas que comem pouco, mas esse pouco é necessário, né, para as necessidades da pessoa. Então, não é apenas comer pouco, é comer de maneira desnecessária. Por que é comum no Alzheimer? Por que a desnutrição ela é bastante comum na doença de Alzheimer? Primeiro, por problemas cognitivos, esquecimento das refeições e dificuldade para reconhecer o alimento, sabe? A pessoa ela perde a noção de tempo para as refeições. Ela também não tem não tem a fome adequada, vamos dizer assim, e muitas vezes ela não reconhece o alimento. Alterações sensoriais, mudança no paladar e olfato, que reduzem o apetite. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa jovem de 25 anos, ela tem aí por volta de 250 papilas gustativas na boca, né? É aquelas pelinhas que nós temos na boca, aquelas montanhazinhas, aquilo são papilas gustativas que reconhecem o sabor dos alimentos. Uma pessoa aí por volta de 85 anos, ela tem somente 70, 80% 70, 80 papilas gustativas. Quer dizer, ela tem 1/3 das papilas gustativas que tinha quando jovem. Então, isso reduz o paladar. Outra coisa também bastante comum é reconhecimento de sal e açúcar. É bastante comum o paciente com Alzheimer comer uma comida mais salgada do que o habitual e sentir sabor. Uma comida normal de sal para ele, parece que o sal não aparece, né? Outra coisa também é uma perversão do hábito de apetite. A pessoa não come uma comida normal, mas se você der para ele uma fatia de pizza, um salgado, um doce, um bolo, ele come. Tá? Então, existe isso também.
E tem pessoas que têm uma redução do apetite muito grande por alterações em regiões do cérebro que são responsáveis pelo apetite. Outra coisa são dificuldades motoras, problemas para mastigar, engolir, né, e usar prótese, por exemplo, usar utensílio, a manutenção de segurar o garfo, de levar o garfo na boca. O paciente passa a ter estas dificuldades, né? A dificuldade de mastigação é muito grande, a pessoa perde a força motora. Aliás, a gente, para comer, nós precisamos de uma força bastante grande na mastigação. O paciente perde essa força motora. Alterações comportamentais, né? A mudança de humor, irritabilidade, recusa. Muitas vezes a pessoa está agitada e ela passa a recusar a alimentação pela sua agitação, né? Pela sua irritabilidade. Outra coisa também é a apatia. Tem muitos pacientes que se tornam apáticos, desinteressados, depressivos, né? Ele não tem ânimo suficiente para comer. Terceira coisa é confusão, esquecimento do horário das refeições. A pessoa perde a noção de tempo, perde a noção de espaço, né? A agitação, dificuldade para se concentrar na alimentação. Tem pessoas que sentam, come 2 garfadas, levanta, depois ela fica perambulando, ela tem dificuldade de se concentrar para comer, ela fica naquela perambulação e muitas vezes isso dificulta a sua alimentação. Alterações físicas, mudanças físicas progressivas tornam a alimentação cada vez mais desafiadoras, né? Como nós falamos, a dificuldade de mastigar, os músculos da face enfraquecem, perde a força para a pessoa triturar os alimentos, para a pessoa comer como deveria comer, né? Uma diminuição da força na mastigação. Problemas de deglutição, risco de engasgo aumenta, a pessoa perde a coordenação da deglutição, ela perde a força muscular, da musculatura que facilita o ato de engolir. Outra coisa comum, a pessoa ela perde a sensibilidade. Você coloca o alimento na boca, ela mastiga, embola o alimento na boca e ela não consegue engolir, aquele alimento fica parado. Muitas vezes o cuidador está dando a alimentação, coloca outra garfada na boca do paciente, sendo que o paciente nem aquela anterior ele ainda engoliu, né? Coordenação motora, dificuldade para segurar talheres, por exemplo, tem dificuldade, muitas vezes ele pega o alimento, ele tem uma certa dismetria quanto colocar o alimento corretamente na boca, né? Vai chegando uma hora que o familiar perde a paciência e passa a alimentar o seu ente querido, né? Com o tempo, a alimentação assistida, né, levar, colocar o alimento na boca do paciente é inevitável, a maneira que a doença lá avança. Outra coisa importante são tremores, né? Os tremores podem interferir na alimentação independente. O paciente começa a ter muitos tremores e esse tremor vai derrubando a comida e vai tendo dificuldade para alimentar, né? Então, são as alterações físicas que ocorrem, né? Voltando aqui um pouquinho, né, nós temos que falar também das lesões cerebrais. O cérebro da pessoa com Alzheimer ele vai sendo comprometido. Várias áreas de proteínas beta-amiloides, elas vão se depositando no cérebro e vai interrompendo a comunicação entre áreas diferentes do cérebro. E nós temos no cérebro uma região que é responsável pelo apetite, pela fome.
Dependendo do comprometimento dessa área, o paciente ele não tem vontade de comer. Você pode usar toda a sua criatividade, você pode usar. Não, é um problema lá no centro cerebral que controla o apetite. Por outro lado, tem um grupo pequeno de pessoas que é o contrário, eles acabam de comer e falam que não comeram e pede comida novamente, né? Eles perdem essa noção de controle do apetite. E tem pessoas que não influem nada. A desnutrição cria um círculo vicioso que acelera o declínio cognitivo e físico. É uma coisa muito importante. Então, a desnutrição, ela tem um impacto muito grande na evolução, né, da doença de Alzheimer e também de outras demências, né? Por que que ela tem essa influência tão grande, né, na evolução da doença? Porque ela vai levando uma fraqueza muscular e perda de massa corporal. Para você ter uma ideia, um idoso saudável, ele já perde massa muscular. Para nós não perdermos massa muscular, nós temos que ter uma dieta em proteínas, principalmente proteínas de alto valor biológico, isso é aquelas que fazem parte, né, dos nossos músculos. E termos atividades físicas, principalmente atividade física contra a resistência, como a musculação, como o pilates, né? E porque senão a perda muscular é inevitável. Agora você imagina uma pessoa com doença de Alzheimer, ela tem dificuldade para alimentar, ela tem dificuldade para fazer exercícios, para se movimentar. A perda de massa muscular, ela vai piorando. Outra coisa também, um enfraquecimento, falta de alimentos suficientes, né? Nós só falamos que a desnutrição é falta de nutrientes para que o corpo funcione bem. Se a pessoa tem falta de nutrientes, vai também ter um declínio, vai piorar o seu declínio cognitivo, né? A pessoa vai ficando cada vez mais esquecida, cada vez com mais dificuldades dela entender as situações. Outra coisa importante, maior suscetibilidade a infecções. Pessoas desnutridas, elas fazem mais infecções urinárias, ela faz mais pneumonia, principalmente as pneumonias, porque a pneumonia é uma coisa que agrava muito, né, o risco de morte, o indivíduo tem uma probabilidade maior de desenvolver infecção, e a pneumonia é o que mais leva a declínio e que mais leva é a causa principal de morte em pessoas com doença de Alzheimer. Outra coisa aqui, a quarta, aumento significativo do risco de queda. Nós sabemos que o idoso ele tem uma probabilidade maior de desenvolver queda, fazer fratura, né, fratura de colo de fêmur, fratura de braço, de colo do úmero e outras fraturas, mesmo fratura de vértebras, as vértebras trincam, né? E por quê? A massa muscular é a nossa alavanca que nos move, e muitas vezes essa alavanca ela não existe, então a pessoa perde a força muscular, ela tem um maior risco de queda. A queda normalmente leva a fraturas e leva a consequências. A queda também não é só fraturas, né? A queda pode levar a hematoma subdural crônico, por exemplo, que é uma hemorragia na cabeça. Então, tem várias consequências em relação às quedas. Outra coisa importante é a cicatrização mais lenta de feridas. Por exemplo, um paciente bem nutrido, bem alimentado, a probabilidade dele desenvolver escara, ou seja, as úlceras de pressão, é muito menor, mas muito menor. Um paciente bem proteinizado e um paciente que tem mobilidade na cama, ele não vai desenvolver escara. A pessoa que desenvolve escara, hoje chamada úlceras de pressão, são pessoas de baixa mobilidade e também pessoas desnutridas, principalmente pela falta da albumina.
Quais são os sinais de alerta? Perda de peso não intencional. Por exemplo, se a pessoa tem uma pneumonia, teve uma infecção, e a pessoa, quando tem uma infecção, seja ela urinária, seja ela pneumonia, a pessoa perde o apetite. Então, é normal ela perder 1 quilo, 2 quilos durante uma infecção. Agora, se a pessoa vem perdendo peso, vem perdendo peso, vem perdendo peso, e não tem um motivo aparente para perder peso, essa pessoa está sendo desnutrida. Ela vai entrar no sistema de catabolismo, ou seja, ela vai consumir as suas próprias proteínas, né? E ela vai ficando cada vez mais desnutrida, cada vez mais caquética, cada vez com mais sarcopenia, né? E é fácil de notar. Você que cuida, a roupa começa a ficar larga no corpo, né? O homem, a calça começa a cair, a mulher começa a sentir que está tudo mais frouxa a sua roupa no seu corpo, né? Então, é uma coisa que a gente nota pelo ponto da cinta, né, do cinto. Então, a gente tem que ficar sempre atento. Olha, tem aqui um sinal de emagrecimento, a gente tem que ver a causa, né? E nós vamos falar de como tratar essas causas logo mais. Outro sinal bastante comum é a fraqueza e fadiga. A pessoa começa a ter cansaço excessivo para atividades que ela sempre fez. Não é que ela tem mais exigência, não. Para aquilo que ela sempre fez, ela começa a ter cansaço excessivo, né? Ela começa a ter fadiga por pouca coisa. Outra coisa que nós falamos, infecções recorrentes, porque a desnutrição, ela compromete o sistema imunológico, né? A infecção diminui a imunidade da pessoa, ela fica mais suscetível a infecções urinárias, a pneumonias bacterianas, mesmo pneumonia por vírus, as viroses, né? Seja gripes, e até mesmo pneumonias virais e outros tipos de infecções, como o herpes zoster, por exemplo, que é um vírus oportunista que ele aparece quando a pessoa está desnutrida e quando a pessoa está muito fraca. Estratégia para prevenir e tratar. Primeiro, você tem que adaptar as texturas, né? Usar purê, sopas cremosas, alimentos macios, conforme a necessidade da pessoa, né? Então, por exemplo, ela começa a ter problema de dentição, de mastigação, de engolir, né, da deglutição. Você precisa adaptar a alimentação. Não vai esperar que ele vai comer aquela carne, que ele vai ter que ter mais força para mastigar, porque muitas vezes ele recusa comer uma carne, por exemplo, e a carne é fonte de proteína, ela é muito importante, seja carne vermelha, seja carne de frango, seja peixe, né, ovos. Então, o paciente ele vai perdendo a capacidade de mastigação, nós temos que nos ir adaptando. E muitas vezes o paciente ele tem alteração no paladar. Se ele tem alteração no paladar, ele não sendo diabético, por isso que é importante contar com a orientação de um nutricionista, né? Você pode ter criatividades em produzir pratos diferentes. Uma outra coisa que eu sempre digo das minhas lives, sempre digo dos meus pacientes, nas aulas que eu dou, nas palestras que eu profiro, aquele horário, é claro que a pessoa com Alzheimer precisa ter uma rotina, mas aquele horário, café da manhã, almoço e jantar, ele nem sempre pode ser levado em consideração. Por exemplo, você vai servir o almoço para o paciente 11 horas da manhã. O paciente recusa ou ele come muito pouco. Às vezes, quando chegar lá pelas 13, 14 horas, 2, 3 horas da tarde, ele tem fome. E que tal oferecer novamente, né? Então, as refeições elas têm que ser fracionadas aí de 2 em 2 horas. Nós não podemos exigir que a pessoa com Alzheimer coma na mesma frequência nossa. Uma coisa que não foi colocada aqui no slide, mas que é muito importante, vocês têm que respeitar o ritmo do paciente.
Muitas vezes a pressa, como sempre dizia, a pressa é inimiga da perfeição. O paciente com Alzheimer, ele tem um tempo maior de alimentação, tá? E muitas vezes a pessoa que está ali ajudando o paciente a alimentar, colocando a comida na boca do paciente, não tem muita paciência, né? Então você tem que colocar uma garfada, esperar ele mastigar, conversar, brincar, tem que ter mais paciência, né? E pratos coloridos. Muitas vezes a pessoa não tem aquele paladar, né? Ele não sente o paladar, não sente aquele cheiro gostoso da comida. Mas se você fizer um prato bonito, com uma apresentação visual, quer dizer, a pessoa acaba comendo muito mais pelo visual do que pelo sabor, né? Então, pratos coloridos ajuda bastante. Outra coisa importante, na medida do possível, isso é, na medida do possível, fazer refeições junto com a família. Esse negócio de comer sozinho leva um certo isolamento e a pessoa acaba comendo menos e menos. Apoio profissional é fundamental. Toda pessoa com doença de Alzheimer ou outras demências tem que serem assistidas por uma equipe multidisciplinar, né? Começando aí pelo médico geriatra, é a pessoa, é o profissional que mais tem contato com pessoas idosas e principalmente com demências, né? É, além de orientar, acompanhar, pedir os exames, ele faz uso de o médico ele pode prescrever medicamentos. Outro profissional importante é o nutricionista, ele avalia o estado nutricional da pessoa e ele vai adaptando a alimentação de acordo com as necessidades da pessoa. O fonoaudiólogo é muito importante para trabalhar a deglutição. Nós sabemos que uma das principais causas de desnutrição é a disfagia, a dificuldade para engolir. A pessoa começa a ter dificuldade para engolir, ela já não tem muito apetite e ela acaba desistindo de comer. Também nós temos terapeutas ocupacionais, que é muito importante, nós temos fisioterapeutas. Se a gente promove a atividade física do paciente, o paciente vai ter mais apetite. É igual a gente, né? Se a gente tiver uma vida extremamente parada, apática, nós vamos comer o mínimo necessário. Se a gente tiver uma vida um pouco mais agitada, com atividade física sempre contribui, né, para despertar um pouco mais o apetite. Cuidar da nutrição é um ato de amor. Todo o ser humano, ele come, desde que nasce até quando morre. Quando o paciente chega numa idade mais avançada, quando ele chega numa situação que ele desenvolveu uma demência, seja ela uma demência de Alzheimer, uma demência vascular, uma demência por corpo de Levy, ou uma demência frontotemporal, não importa. Principalmente nas fases avançadas das demências, a pessoa tem dificuldade de alimentação, né? E você que é um cuidador familiar, você que tem um ente querido com Alzheimer, ou mesmo que você seja um cuidador profissional, você sempre tem que buscar apoio quando necessário. Tenha paciência com as dificuldades, né? Como nós falamos, a paciência é fundamental. E você deve celebrar pequenas conquistas no caminho. Por exemplo, hoje ele comeu um pouquinho melhor do que ontem. Diga, né? Parabéns, hoje você comeu bem, hoje você está bem melhor. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Principalmente nós, eu como médico geriatra, doutor Pellegrino, estou sempre aqui para ajudar de uma forma voluntária, de uma forma gratuita, e faço com muito amor e carinho. E tem muitos profissionais, tem muitos lugares que vocês podem procurar apoio. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, deixe as dúvidas aqui no escrito, né? Nós voltaremos com a nossa live a semana que vem, ao vivo, mas curta o vídeo, comente, compartilhe com quem precisa. Eu sei que tem muita gente que precisa, né? Que precisa dessas informações, né? E quem não é inscrito no canal, se inscreva.
E vamos em frente. Nós estamos aqui para ajudar a